Qual foi a primeira coisa que você pensou hoje ao acordar? Imagina que você já está criando o seu futuro com o que você pensa. Imagine que sem mover um músculo, sem dizer uma única palavra, existe uma força trabalhando dentro de você nesse exato instante. Ela não faz barulho, ela não pode ser vista pelos seus olhos. E você está emitindo essa força invisível que atravessa o seu corpo, influencia suas emoções e alcança dimensões que os olhos físicos não podem enxergar. Essa força pode estar definindo o seu humor, as suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo a qualidade das energias que te cercam. Essa força é o pensamento. Você sabe, né, que o pensamento não é só uma ideia. Qual foi a primeira coisa que você pensou hoje ao acordar? Foi um pensamento bom ou um pensamento ruim? Esse pensamento já é um indicativo de como o seu dia vai ser. Parece, mas isso não é uma frase de autoajuda, não. Isso é a mais pura verdade. Você já pensou os seus pensamentos como energia e como uma coisa palpável que você pudesse tocar? Será que os pensamentos realmente atraem acontecimentos? Ou será que primeiro eles atraem pessoas, atraem emoções, oportunidades e só depois moldam a realidade? Você já parou para pensar que antes de toda palavra, antes de toda e qualquer atitude, antes de toda mudança que já teve na sua vida, existiu um pensamento? Aquilo que você cultiva dentro de si nunca permanece apenas dentro de si. Os pensamentos influem no nosso dia a dia. Charles Leadbeater dizia que cada pensamento cria uma verdadeira forma energética, as chamadas forma-pensamento. André Luiz comparava a mente com uma estação transmissora de ondas. Joana de Ângeles ensinava que a mente é o grande laboratório da alma. E décadas depois, o livro O Segredo levou ao mundo uma pergunta que continua despertando curiosidade. Será que os pensamentos realmente atraem a realidade? E é bem provável que a resposta seja mais profunda do que parece. Porque pode ser que eles não atraiam apenas acontecimentos, mas atraem aquilo com que você entra em sintonia. Com você, agora eu quero explorar uma das forças mais poderosas do universo. E talvez a mais negligenciada pelo ser humano, pelo menos pela maioria de nós. Porque antes de construir a vida, você constrói um pensamento. O poder invisível dos pensamentos, a energia que cria o seu destino. Mesmo em silêncio, sua mente nunca para. Ela cria imagens, lembra do passado, imagina o futuro, julga, teme, sonha. E segundo a teosofia, cada um desses pensamentos possui uma forma e uma vibração própria. Leadbeater descrevia essas formas de pensamento como verdadeiras construções energéticas produzidas pela mente. Já André Luiz ensina que ninguém pensa isoladamente. Toda mente emite e toda mente recebe. É como uma estação de rádio. Você transmite constantemente, mas também sintoniza frequências semelhantes à que emite. É por isso que Emmanuel escreveu: cada um vive na faixa mental que escolhe. A pergunta é: em que frequência você tem vivido? A ciência já consegue observar que cada pensamento corresponde a uma atividade elétrica e química no cérebro. Mas diversas escolas espiritualistas vão além. Quando Charles Leadbeater descreve o pensamento como uma forma energética, quanto mais intenso o cérebro produz essa forma pensamento, mais organizada ela se torna. E quanto mais repetido esse pensamento, mais forte fica essa forma. Na teosofia,
Na espiritualidade, essas formas ficam ao redor da pessoa que as emite e também podem influenciar outras consciências com a sintonia semelhante. André Luiz utilizava uma linguagem diferente. Em obras como Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, ele compara o pensamento a uma emissão constante de ondas mentais. Nossa mente seria uma verdadeira estação transmissora e também receptora. O pensamento é uma emissão constante de energia que reflete o nosso estado íntimo. E como um rádio, a mente estabelece afinidade e capta a frequência com a qual está sintonizado. Antes de qualquer ação, existe uma conversa silenciosa. Você passa o dia inteiro falando consigo mesmo. Penso, logo existo. Essa voz interior decide muito mais da sua vida do que você imagina. Joana de Ângeles diz que pensamentos repetidos transformam-se em hábitos emocionais. E hábitos emocionais transformam-se em caráter. Carl Jung já dizia, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Você não vive apenas aquilo que acontece, você vive principalmente a interpretação que a sua mente faz. Eu vou repetir, todo pensamento repetido torna-se hábito, e todo hábito, com o tempo, molda a personalidade. De acordo com a Joana de Ângeles, as nossas emoções são alimentadas pelas ideias que escolhemos cultivar. Pense em alguém que vive repetindo para si mesmo: eu nunca consigo, a vida é injusta, nada dá certo para mim. Mesmo sem perceber, essa pessoa começa a agir como quem acredita nessas frases. E aí evita oportunidades, desiste antes de tentar, interpreta qualquer dificuldade como confirmação do seu medo. Por outro lado, quem cultiva pensamentos de confiança, responsabilidade, esperança, não elimina os problemas da vida, mas passa a enfrentá-los de outra maneira. É aí que está o verdadeiro poder do pensamento. Ele não muda apenas o mundo ao redor, ele muda primeiro quem você é. E quando você muda, suas escolhas mudam, suas atitudes mudam, sua percepção muda. E muitas vezes, a sua própria realidade começa a mudar junto. Agora um ponto extremamente interessante. Quando se fala em lei de atração, muita gente imagina o pensamento como um imã mágico. Mas as tradições espiritualistas costumam explicar isso de outra maneira. Primeiro, o pensamento modifica você, muda a sua frequência emocional, o seu comportamento, as suas decisões, a sua linguagem corporal, a sua percepção. E segundo o Espiritismo, também estabelece uma sintonia espiritual. E eu já disse em outros vídeos aqui, segundo a espiritualidade, semelhante atrai semelhante. Joana de Ângeles, como tantos outros, chamam isso de afinidade vibratória. Em diversas tradições religiosas, encontramos a ideia de merecimento, campo vibratório e sintonia com os guias e as entidades conforme a qualidade moral e emocional do indivíduo. O conceito de semelhante atrai semelhante não acontece apenas entre pessoas, mas entre consciências, entre emoções, entre ambientes. Isso significa que cada pensamento alimentado fortalece uma certa frequência interior, seja para o positivo, seja para o negativo. E essa frequência influencia as companhias que buscamos, influencia as decisões que tomamos e até as influências espirituais das quais nos aproximamos. Talvez o pensamento não seja um imã mágico, mas certamente funciona como uma bússola. E a direção que ele aponta hoje pode definir o lugar onde você vai estar amanhã.
Pensamentos negativos possuem força? Sim. E talvez até mais do que imaginamos. Sabia que o nosso cérebro possui um viés natural para registrar ameaças? Isso faz parte da sobrevivência. Mas quando alimentamos continuamente o medo, o ódio, a culpa, a inveja ou o ressentimento, acabamos fortalecendo esses circuitos. Na visão espiritual, essas emoções deixam o nosso campo mais denso. E segundo André Luiz, assim abrimos espaço para processos obsessivos. Robson Pinheiro diz que pensamentos repetitivos criam verdadeiras prisões mentais. A prisão começa invisível muito antes de aparecer na vida real. Controlar pensamentos não significa impedir que eles apareçam, significa escolher quais permanecerão. Joana de Ângeles compara nossa mente com um jardim. Você não impede que sementes caiam, mas decide quais serão regadas. Emmanuel escreveu algo semelhante. A mente é o espelho da vida. E de novo, cada pensamento alimentado torna-se um hábito, e cada hábito fortalece um destino. A disciplina mental talvez seja uma das maiores formas de liberdade. Eu gosto daquele livro, até do filme O Segredo, mas talvez ele tenha acertado parcialmente. Porque pensamento positivo sozinho não paga as contas, não cura automaticamente, instantaneamente doenças, e não substitui trabalho, não substitui disciplina, e não substitui responsabilidade. O nosso pensamento ainda não é assim, forte o suficiente para isso. E eu disse ainda. Mas um pensamento constante modifica profundamente a pessoa. E uma pessoa transformada passa a agir diferente, escolhe diferente, percebe oportunidades diferentes, enxerga pontos de vista diferentes, compreende diferente, ama diferente. E segundo a espiritualidade, essa transformação também muda a sintonia com o plano espiritual. A verdadeira lei da atração não é atrair as coisas, mas tornar-se alguém capaz de viver aquilo que antes parecia impossível. Os pensamentos criam a realidade? A pergunta correta talvez seja: quem você está se tornando enquanto pensa? Porque uma ideia repetida torna-se emoção. Emoção repetida torna-se comportamento. Comportamento repetido torna-se destino. E se tudo isso for verdade, o maior campo de batalha da existência nunca esteve no mundo. Sempre esteve dentro da mente. Cada criatura vive daquilo que cultiva dentro do próprio coração. Então, antes de tentar mudar a sua vida, observe o que você está alimentando em silêncio. Porque nenhum pensamento desaparece sem deixar marcas. Alguns aprisionam, outros libertam. E todos, sem exceção, começam invisíveis. Você não controla todos os pensamentos que surgem, mas controla o poder de escolha de qual pensamento você vai querer alimentar. Porque as sementes chegam de todo lado no nosso jardim, mas somente floresce aquilo que recebe cuidado. É por isso que tantas tradições espirituais, religiosas, filosóficas insistem na vigilância dos pensamentos. É o famoso orai e vigiai.
Não porque Deus esteja julgando cada ideia que passa na sua mente, mas porque cada pensamento repetido constrói pouco a pouco a pessoa que você está se tornando. Toda a transformação começa onde ninguém pode enxergar, dentro da sua mente. E a maior liberdade que um ser humano pode conquistar não é controlar o mundo, é aprender a governar os próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos não influenciam apenas na nossa vida, mas as pessoas ao nosso redor que convivem com nós, em casa, no trabalho, na cidade, no planeta. Inspire em você o cultivo de ideias nobres. Cada pensamento é uma semente que lança no mundo equilíbrio ou sofrimento. É nossa responsabilidade a construção da nossa própria felicidade. E você? Se os seus pensamentos fossem visíveis e palpáveis, eles seriam claros ou escuros? Pontiagudos ou arredondados? Você teria coragem de pegá-los na sua mão?